Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é uma Tech Talk interna. Então, recapitulando, as Tech Talks internas elas são voltadas a explicar uma funcionalidade para o time de desenvolvimento sem um roteiro bem claro, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou explicar sobre variáveis de ambiente em todos os nossos sistemas na AWS. Tá? Hoje a gente tem as nossas máquinas sendo deployadas tanto para o Heroku quanto para a AWS. A grande maioria está na AWS e a gente tá migrando as últimas duas ali, ou a última já, para a AWS. Nesse processo, a gente fez várias formas de deploy na AWS, então a gente está hoje em dia com dois modelos de pé. Eu vou explicar sobre esses dois modelos de deploy e vou explicar sobre como a gente altera as variáveis de ambiente para esses dois modelos. Tá? Então, eu estou aqui com o Marlon e com o Lucas na chamada. Eu vou explicar para eles como é que funciona e se eles tiverem qualquer dúvida, eles perguntam e a gente esclarece essas dúvidas aqui também no vídeo. Tá? Então, em resumo, tá? Vou chegar aqui no console da AWS. Temos aqui o console da AWS e nesse console a gente pode ver que a gente tem algumas funcionalidades que já estão aqui como minhas favoritas e tal, mas a maioria das aplicações do MiSalva que estão na AWS, ou melhor, todas as aplicações do MiSalva que estão na AWS estão no Elastic Beanstalk, tá? O Elastic Beanstalk, ele é um orquestrador de máquinas. Então, o que eu quero dizer como é um orquestrador de máquinas? Todos os nossos frontends e BFFs estão aqui na AWS hoje em dia, orquestrados pelo Elastic Beanstalk, e, por exemplo, aqui nossos principais, por exemplo, Front LPs ou Front Plataforma. Quando tem muitas pessoas acessando uma landing page do MiSalva, por exemplo, esse serviço aqui, por si só, ele vai gerenciar, ok, tem muita gente acessando, vou sair de uma máquina small para duas máquinas small. Tá escalando mais, tem muita gente acessando, vai sair para 3 máquinas small, 4 máquinas small. Chegou no limite que foi definido pela gente, ele vai, em vez de ser 3 máquinas, em vez de ser 4 máquinas small, ele vai subir uma máquina medium, tá? Então ele vai subir uma máquina maior, com mais memória e tudo mais, porque ele vai garantir que sempre esteja ativo, sempre funcionando o nosso sistema. Tá? Isso para cada serviço. Então isso funciona individualmente para as landing pages, isso funciona separadamente só para a parte interna da plataforma, que é o front plataforma. Tá? Então, eu estou usando esses dois caras como exemplo. Eu vou usar, na verdade, três como exemplo. O BFF Proxy, ou plataforma, tanto faz, o Front LPs e o Front Plataforma. Por que eu vou usar esses três? Porque são 3 modelos diferentes que a gente tem aqui de deploy. Tá? Primeiro deles, BFF. BFF ele é um back-end. Tá? Como ele é um back-end, ele identifica as variáveis de ambiente em tempo de execução. Ou seja, se eu chegar aqui no Elastic Beanstalk, vir em configurações e alterar aqui no campinho de variáveis de ambiente, se eu clicar aqui vai aparecer todas as variáveis de ambiente por extenso, então eu não vou clicar aqui para não mostrar no vídeo. Mas se eu chegar aqui e alterar as variáveis de ambiente, eu vou alterar em tempo de execução o que vai ser exibido para o estudante. Então, se a gente chegar num bff.misalva.com antes e depois de ter alterado só aqui nessa máquina, já vai ter alterado as variáveis de ambiente daquela máquina e a resposta que o nosso servidor vai dar para o estudante. Tá? Isso para o elemento mais simples, que é um back-end na AWS. Os nossos frontends, eles não seguem. A gente utiliza o Next.js como nosso framework de front-end. Ou seja, o Next.js, quando tu executa o comando de build, ou seja, npm run build, yarn build ou next build, se tiver com o next instalado na máquina, ele vai reconhecer todas as variáveis que deveriam ser utilizadas a nível de client-side, ou seja, pelo navegador, e transformar elas de proxies.env, o nome da variável, para uma string contendo a variável do tempo, do momento onde foi buildado aquele sistema. Ou seja, na máquina onde foi buildado. Ou seja, se a gente rodar npm run build na máquina local, na minha máquina, depois subir isso para o Elastic Beanstalk, ele vai transformar todas as variáveis de ambiente da minha máquina em string, e depois a gente vai subir para o Elastic Beanstalk com esses valores em string. Então, mesmo que a gente mude as variáveis de ambiente no Elastic Beanstalk, não vai ser reconhecido em tempo de execução pelo navegador, porque vai ser uma string. Tá? Isso para front-ends. Tá?
E daí, se a variável de ambiente ela impacta no momento da build, o que importa, no fim das contas, é que a gente mude o valor daquela variável de ambiente no momento da build. E daí isso impacta que a gente veja os dois modelos de deploy que a gente tem no Misalvo hoje em dia. O modelo mais recente é o do front plataforma e o modelo mais antigo é o do front LPs. Tá? O modelo do front LPs ele utiliza o Code Pipeline como orquestrador de deploy. O Code Pipeline ele simplesmente é um orquestrador de sequências de funções. Tá? Então, se a gente pegar o front LPs, a gente tem a primeira função aqui. Sempre que mudar alguma coisa no branch main do front LPs, eu quero que pegue esses dados e vá para a próxima etapa. É só isso que faz essa etapa aqui. A próxima etapa é uma etapa de build. Então a gente utiliza o serviço da AWS, que é o Code Build, que está aqui do ladinho, o que ele faz? Ele sobe uma máquina com suas variáveis de ambiente configuradas nessa máquina, roda a build, sobe essa build, zipa essa build, sobe essa build pro S3 da AWS, o bucket, o gerenciador de arquivos estáticos da AWS. E depois que ele faz isso, ele passa para a próxima etapa. A próxima etapa é um orquestrador do Elastic Beanstalk. Então o que ele vai fazer? Pegar aquele zip que está no S3 e colocar dentro de um Elastic Beanstalk numa máquina com Node.js, com variáveis de ambiente próprias para aquela máquina, que é o que a gente viu lá. Então, em projetos do tipo front-end, que utilizem Next.js e que tenham uma etapa de build, no fim das contas, a gente precisa garantir que a etapa de build está com as variáveis de ambiente corretas. Então temos dois lugares que a gente pode alterar essa variável de ambiente. Eu vou mostrar só o primeiro, que é o que mais importa. Dentro do Code Build aqui, a gente pode tanto clicar aqui e ir para o Code Build específico, ou a gente pode aqui listar todos os projetos de build que a gente tem. Um dos projetos de build que a gente tem aqui é, por exemplo, o nosso Front LPs. Esse Front LPs, por si só, ele tem... Oi? Desculpa te interromper, mas não era para estar mostrando o vídeo? Vocês não estão olhando, né? Desculpa. Aqui e aqui. Eu expliquei para vocês um pouquinho antes, então vocês não estão tão perdidos, por isso que não falaram nada até agora. Mas eu esqueci de compartilhar com o time aqui, estava mostrando para vocês na gravação. Bom, então, se a gente chegar aqui no Code Build, a gente vai ter aqui uma etapa de variáveis de ambiente, porque a gente vai poder alterar as variáveis de ambiente daquela máquina. Beleza, isso para alterar as variáveis de ambiente da máquina que a gente está rodando o npm run build, tá? A gente ainda, é bom que a gente altere as variáveis de ambiente no projeto principal, ali nas instâncias que estão rodando o projeto. Então, se a gente chegar no Elastic Beanstalk, vir aqui e alterar a variável de ambiente, também é uma boa prática. Mesmo que ele transforme para string ali no momento da build, tem coisas que o Next reconhece, isso aqui roda no back-end, então não vou transformar para string, para garantir, troca nos dois lugares. Code Build e Elastic Beanstalk. Recapitulando, modelo antigo de deploy utilizando Code Pipeline, mais um projeto front-end utilizando Next, é esses dois lugares que tem que alterar. Code Build e Elastic Beanstalk. Projetos do tipo back-end, mesmo no modelo antigo, só precisa alterar na máquina do Elastic Beanstalk. E por fim, o modelo novo, tá? O modelo novo ele é o mais organizado. No modelo novo a gente está aqui dentro do Elastic Beanstalk. Se a gente for olhar aqui o nosso projeto front plataforma, se a gente for ver as configurações dele, eu não tenho nenhum medo de clicar no botãozinho de edit aqui das variáveis de ambiente, porque não aparece nenhuma variável de ambiente aqui, tá? Porque elas estão centralizadas num outro serviço da AWS, tá? Então, esse serviço, ele guarda chaves, tá? Então, ele guarda ali uma variável de ambiente, todas essas variáveis de ambiente estão salvas lá, e o Elastic Beanstalk tem a possibilidade de ler dessas variáveis de ambiente da AWS, e a etapa de build também tem a possibilidade de ler dessas variáveis. Então, os projetos novos, o que eles fazem a gente não utiliza mais o Code Build para fazer um deploy, então o front plataforma não está mais aqui, porque o front plataforma ele passa pela etapa de build no GitHub Actions. Então sempre que a gente faz um push para o branch main do front plataforma, ele vai rodar a etapa de build lá no GitHub mesmo, e essa etapa vai, primeiro de tudo, baixar as variáveis de ambiente do Parameter Store, ou seja, desse centralizador de variáveis na AWS,
vai compilar o projeto com essas variáveis, então o projeto já vai estar com essas variáveis transformadas em string, e a máquina que estiver rodando ela também vai ler dessas mesmas variáveis, tá? Então é esse o processo. Para a gente alterar uma variável de ambiente no parameter store, a gente procura aqui por uma parameter store. Ele não é um serviço específico, ele é uma feature de dentro de um serviço, ele é uma feature de dentro do serviço de System Manager Feature. E aqui vai estar listado todas as variáveis globais na AWS. Então, se a gente quiser utilizar essa variável aqui em qualquer serviço da AWS, no EC2, no Elastic Beanstalk ou no Code Build, como a gente viu, a gente pode utilizar o recurso de pegar dessa variável, tá? Então, para projetos novos, basta a gente trocar aqui a variável. Se a gente quisesse mudar essa variável aqui, a gente poderia clicar nela. Se a gente quiser criar uma nova variável, a gente clica aqui, bota o nome da variável, aqui vai ser o valor da variável, tá? E a gente pode trocar para uma variável com proteção de segurança, que daí ela só quem tem restrição, quem tem permissão de ver esta variável na AWS pode ver ela, e não simplesmente quem tem permissão de acessar a AWS como um todo, tá? Então, a gente restringe a nível de quem não tem permissão não pode nem ver o parameter store, então não é problema, e facilita lá na hora da build. Então, não precisa ser nenhum security string por enquanto, tá? Alguma dúvida com relação ao processo? Eu tenho uma dúvida, que é em relação assim, beleza, tu centraliza as variáveis de ambiente, só não entendi o seguinte, se na variável de ambiente tu seta qual projeto, qual cluster tu quer utilizar aquela variável de ambiente, ou o cluster ali, ele sabe quais variáveis de ambiente ele precisa e ele vai lá e pega da store. Perfeito. É essa a segunda opção? Eu acho que isso dá até para explicar olhando para o projeto do front plataforma, tá? Olhando para o projeto do front plataforma, a gente vai ver que aqui no Elastic Beanstalk, front plataforma, me perdi aqui, front plataforma, configuration, variável de ambiente. Tem uma variável aqui no projeto front plataforma que é o base URL, tá? Esse aqui é qual é a URL padrão do projeto para a gente fazer ali redirecionamentos e tal, que no nosso caso lá do Misalva ele é HTTPS, então ele é https://www.misalva.com. É isso que tem nessa variável de ambiente dentro do projeto front plataforma. Mas, como aqui a gente está utilizando as variáveis de ambiente, as variáveis globais da AWS, eu até estou trocando aqui para o base URL, dentro do projeto front plataforma, ele está utilizando o parâmetro front plataforma URL dentro lá das variáveis globais da AWS. Então, se outro projeto quiser referenciar para o misalva.com, é só ele puxar dessa variável da AWS. Tá? Mesmo que o projeto internamente utilize um outro nome de variável, aqui eu estou puxando da variável front plataforma URL. Beleza. Tá? Então, aqui representa o parameter store, tá? Lá o centralizador de variáveis, e aqui é o que a máquina tem dentro do sistema. Show. Marlon, alguma dúvida? Não, eu poderia ver de boa. Show. Então, galera, a ideia aqui era ser só uma explicação sobre como a gente altera as variáveis de ambiente dentro do Misalva, tá? Isso é um pedaço do que a gente tem no dia a dia. E se você está passando pelo canal agora, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, que toda semana tem vídeo novo por aqui. Forte abraço.